E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um exercíciozinho de termodinâmica da parte lá de propriedades de substâncias puras, uso de tabelas termodinâmicas. Vou começar aqui, ó. Pá, tá aí o exercício. O que esse exercício está falando para a gente? A gente tem vapor de água saturado, ele está a 60 graus Celsius. Já é para ter aquela maldade de olhar para essa definição e falar, olha, o meu estado já está definido, eu não preciso me preocupar, a definição do meu estado já está apresentada, tá? E agora fala o seguinte, ele tem a sua pressão reduzida. Sua pressão reduzida faz aumentar o volume em 10%, enquanto a temperatura é mantida constante, processo isotérmico. Vamos lá olhar então a nossa... Peraí, rapidinho, só colocar aqui. Beleza. Vamos lá olhar então esse processo, como é que ele ocorre num diagrama PV e TV. Essa é uma ótima ideia para a gente sempre começar enxergando nosso processo e vendo como é que eles se comportam, tá? Vou fazer aqui um diagraminha. E aqui eu faço outro, ó. Mais um diagrama aqui. Aí qual que vai ser? Esse aqui vai ser o diagrama... Esse aqui vai ser o TV. Esse aqui vai ser o PV, tá? Tá aí o nosso diagrama. Beleza. Como é que é o domo de líquido vapor? É assim, o diagrama TV e assim também para o diagrama PV, tá? Como é que começa esse processo aqui? Ele começa numa região onde ele é um vapor saturado de água. Vamos desenhar então primeiramente as linhas, né? Tem uma linha isobárica aqui, ó. Tenho essa linha isobárica, vai ser uma linha isobárica assim, que vai passar pelo processo de saturação e cresce. Se ele vai ser expandido, tem sua pressão reduzida, é porque tem uma pressão maior aqui antes. Essa pressão maior está por aqui. Ele vai e se expande lá para cima. Eu tenho uma pressão que é 1, que é maior, e a pressão em 2. Eu sei que ele começa como um vapor saturado nessa pressão maior. Ele passa por um processo que faz o seu volume aumentar até chegar aqui, ó, numa região onde ele vai estar como é que ele vai estar, né? Se ele está como um vapor saturado, pelo diagrama TV, ele vai aumentar o volume, ele só pode ir para a direita. Ele vai estar numa temperatura constante, porque eu sei disso que é dado pelo problema que está numa temperatura constante. Então ele tem que estar por aqui, ó. Tem que se manter nessa linha aqui, linha de temperatura, e essa temperatura dele é igual a 60 graus Celsius, tá? Tem que se manter nessa temperatura. Se ele vai andar para a direita, ele só pode chegar lá numa linha onde a pressão dele é menor do que a pressão onde ele estava. Beleza, vai acabar ali. Eu sei que nesse momento ele vai ter um V2. Vai estar com um V2 aqui, que é igual a 1,1 vezes o V1. Então, um aumento de 10% do volume que ele tinha aqui, ó, em V1. Para um diagrama PV, é isso aqui. Ele está descendo. Opa, vou pegar a linha ali com a cor correta, né, com a cor azul que a gente está fazendo. Ó. Desce aqui numa linha isotérmica, passa pela região de saturação. Vou desenhar aqui de novo. E depois ele se expande como um vapor superaquecido. E nesse processo aqui ele sai de uma região onde ele está como vapor superaquecido e termina numa linha mesmo isotérmica. Tá? A temperatura dele não muda, é sempre essa temperatura igual a 60 graus Celsius. Ele vai sair de uma pressão P1 e cair numa pressão mais baixa ali embaixo, que é P2. E esse processo também representa essa variação de volume dele, volume 1 e volume 2, que é igual a 1,1 vezes o volume 1. Beleza? Eu tenho essa variação aí. Já enxerguei os dois processos no meu diagrama. Já sei como é que eles vão acontecer e já sei onde é que eu vou buscar dados para eles também. Tem uma pequena complicaçãozinha nesse problema aí que a gente vai ver, tá? Começo com esse vapor saturado de 60 graus. Eu tenho o seguinte, eu vou definir primeiramente o meu estado 1. O estado 1 qual é? Estado 1, eu tenho um vapor saturado e ele está a temperatura igual a 60 graus Celsius. É água, tá? A água, como é que a gente sabe? Temperatura, pressão normal, pressão atmosférica, a água vai entrar em ebulição, vai começar o seu processo de mudança de fase aproximadamente a 100 graus Celsius. Aqui não é isso que está acontecendo, não. Aqui ele está passando a 60 graus Celsius, ou seja, está com muito pouca pressão. Ele está permitindo que ele passe para essa mudança de fase antes de chegar aos 100 graus Celsius. A pressão é mais baixa, ele consegue virar vapor mais fácil. Então, nessa pressão aqui, ele vai estar muito pouco pressurizado, pressão bem baixa. Vamos lá olhar qual seria essa pressão? Vamos olhar aqui agora no nosso diagrama de água saturada, tendo a entrada como temperatura. Vamos lá olhar 60 graus Celsius. Só quase não chega a 60. A menor temperatura que tem é 50. Você quase não chega a 100 graus Celsius. Então a pressão fica baixinha já, 0,1 bar é muito pouco. Agora que ele está falando de 55, 60 graus Celsius, ele está então na região de vapor saturado. Ele está aqui, ó, ele está com esse volume específico, nessa região. Está com um volume específico de 7,671. Vamos escrever esse valor aqui embaixo, tá? Escrever esse valor no nosso journal aqui.
nosso volume específico em 1 é igual a 7,6, eu sou muito ruim de memória, vocês vão se acostumar com isso, 671 metros cúbicos por quilograma. Só a título de comparação, tá? Olha só como é que fica o volume específico dele, como é que cai o volume específico dele se a gente estivesse trabalhando a 100 graus Celsius. Cai para cá, ó, 1,673, queda de 7 vezes o volume específico do vapor saturado. Só essa queda de pressão que a gente está falando aí. Então assim, aumenta 7 vezes o volume específico porque a gente caiu, aproximadamente dobrou a pressão, né? Dobrou a temperatura, perdão. Com essa dobra de temperatura, a gente faz com que o volume específico reduza 7 vezes. É bizarro, tanto que vou diminuir nessa região de baixa pressão. Mas a gente tem qualquer pressão que ele está. A pressão que a gente sabe é a pressão de aproximadamente 1 bar, é a pressão de 100 graus Celsius, é a pressão atmosférica. Se a gente tiver nessa condição de ele está passando para o estado de vapor a 60 graus Celsius, a pressão dele é essa aqui, ó, a pressão de 0,1994. Isso aqui é 0,1994 bar. Essa é a pressão no estado 1, tá? Onde ele começa. Essa pressão no estado 1 é a pressão de saturação, 0,1994 bar. Se a gente sabe que 1 bar é 100 kPa, isso aqui equivale a 19,94 kPa, beleza? E o estado 2? O estado 2 é o seguinte. O estado 2, a gente sabe que a gente vai ter esse volume em 2, que é igual a 1,1 vezes 7,671. E eu vou pegar esse valor aqui no... Será que eu deixei um terminal aberto? Que deixei, está lá no fundo. Olha o meu terminal aqui, ó. Vou fazer essa conta. 1,1 vezes 7,671. Pá, 8,4381. Então esse meu volume aqui, ele é 8,4381 metros cúbicos por quilograma. Aqui também na unidade seria metros cúbicos por quilograma, tá? Então esse daqui é o meu volume específico. Eu preciso achar para este processo, onde eu mantenho a temperatura constante, a temperatura mantida a 60 graus Celsius. Eu sei também que a minha temperatura é essa, né? Porque eu sei que já foi dado no meu problema que a minha temperatura em 2 é a mesma que a temperatura em 1, que é igual a 60 graus Celsius. Preciso achar qual que é a pressão. Qual que é a pressão que eu vou atingir esse estado aí? Olha, vai ser o seguinte, como é que eu estou lá no meu sistema, vou manter a temperatura constante, vou dar uma reduzida de pressão, ele vai chegar nesse estado. A variação de volume nem parece muito grande, mas olha só como é que acontece isso. Vamos lá olhar na nossa tabela de saturação, tá? Dá para ver aqui, ó, essa pressão de saturação, ela está vamos supor que eu estivesse trabalhando a 55 graus Celsius, a minha pressão de saturação meu volume de saturação ia aumentar também, né? Meu volume de vapor saturado ia aumentar, mas eu quero saber da pressão. Vamos lá trabalhar nessa região aqui, eu vou passar dessa região aqui, eu já sei que ele está, né? Eu já sei que pelo diagrama PV e diagrama TV, eu já sei que o meu estado final vai ser o estado de vapor superaquecido. Então vamos lá olhar no vapor superaquecido. Eis que surge o problema. Olha só, quando eu olho na região de vapor superaquecido, a primeira pressão que eu tenho é essa, 0,06 bar, que é mais ou menos 0,06 bar é tipo 6 kPa. Isso aqui é 6 kPa. Tá vendo que é 0,006 megapascal, ou seja, se eu pegar isso aqui e dividir, né, por 10 a 3, esse megapascal por 10 a 3, eu vou ter também isso aqui dividido por 10 a 3, eu vou chegar 10 a menos 3, eu vou chegar ao valor de 6 kPa. 6 kPa é abaixo dessa pressão que eu estou considerando. Eu sei que eu vou acabar com a pressão abaixo da pressão 1. A minha pressão 1 é essa aqui, ó. Eu não posso em nenhum momento olhar pressões, olhar tabelas ali onde eu tenho a pressão que seja maior do que 19,94 kPa. Ou, se eu quiser ver isso aqui em Pascal, né, eu posso olhar em bar, que é 0,2 bar. Se eu quiser ver isso aqui em megapascal, também é o que? 1994 megapascal, tá? Eu não posso passar disso aqui de maneira alguma. Em nenhum momento eu posso passar de 0,2 bar. Ou seja, eu estou aqui, 0,06 bar é a minha primeira pressão. Mas vocês já olharam aí que a minha segunda pressão é essa aqui, ó, 0,35 bar. Já passou. Só tem um local que eu posso olhar a pressão. Só tem um local que eu posso olhar esse valor de pressão. Ou eu estou ali, ou eu estou na saturação. Não tem outro jeito de olhar. Então vamos lá olhar primeiro os dados que eu tenho. A saturação disso aqui, se eu estou a 0,06 bar,
a saturação dela é 36 graus Celsius. Ou seja, eu tenho um salto aqui, ó, entre a saturação e a minha temperatura, primeiro dado que eu tenho, que é 80 graus Celsius. Eu não tenho 60 graus Celsius. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é interpolar esse dado aqui. Vou ter que interpolar para achar qual que é o meu volume específico a 60 graus Celsius. Eu vou na tabela, qual que é a tabela? Tabela A4. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é isso, ó. Tabela A4. Esses dados aqui foram todos obtidos na tabela A3, ó. Isso aqui, tabela A2, perdão. Tabela A2, que é a tabela que a gente tem entrada de temperatura. Se eu vou na tabela A4 para a pressão igual a 0,06 bar, eu tenho dados na temperatura de saturação, que é igual a 36,16 graus Celsius, e na temperatura igual a 80 graus Celsius. Então eu tenho que interpolar. E para isso aqui eu tenho, óbvio, né? Eu tenho aqui meu volume específico, que vai ser igual a 23,739, e esse aqui vai me dar o volume específico, que é igual a 27,132. 27,132. Isso aqui tudo em metros cúbicos por quilograma, tá? Tendo isso aqui, eu vou ter que interpolar agora. Interpolar para 60 graus Celsius. Para a temperatura de 60 graus Celsius. Para ter igual a 60 graus Celsius. Eu vou ter que achar essa interpolação. A interpolação, já pulando aqui botando o carro na frente dos bois, ela vai dar alguma coisa mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver aqui se eu vou me lembrar exatamente. Ela vai dar isso aqui, ó. Vai dar o volume específico para a pressão. Volume específico para a pressão igual a 0,06 bar. Deixa eu cortar isso aqui, ó, 0,06 bar. E a temperatura igual a 60 graus Celsius vai dar uma coisa nessa faixa aqui, ó. Deixa eu até puxar isso aqui para cá. Eu vou escrever dessa forma, ó. É igual a 23,739, perdão, 739 mais essa diferença aqui de temperaturas, né, que é 80 menos 36,16, que vai dar 43,84, acho que é isso, 84, e a diferença de 80 para 60, que é apenas 20, e isso aqui vai ser multiplicado pela diferença entre os volumes específicos, que é essa diferença de volume específico total aqui, que é 27,132 menos 23,739. Beleza? Essa daí é a razão que vai me dar este volume específico. Eu não sei quanto que vai dar, tá? Vai dar alguma coisa ali no meio, que eu não faço ideia do que seja exatamente, mas vou chamar isso aí de volume específico nessa pressão. Mas aqui eu vou encontrar, eu não vou calcular isso aqui agora, vocês podem calcular com o calculador e achar qual que é o valor do volume específico. Eu acho que dá isso daí. E também confiram também a interpolação. Pode ser que a minha interpolação esteja meio errada, eu fiz de cabeça aqui agora. O importante é isso aqui, ó. Você tem que de alguma forma interpolar o seu volume específico para você encontrar qual que é o volume específico que você tem a 60 graus Celsius na região de vapor superaquecido para essa pressão aqui, tá? E aí a gente vai interpolar de novo, vai ter que fazer mais uma interpolação, porque a gente não está interessado nessa pressão. Essa pressão não é a pressão que eu quero. Eu vou fazer uma interpolação agora para a pressão. Por quê? Porque eu tenho dado na região de saturação, eu sei que na temperatura de saturação igual a 60 graus Celsius, eu tenho um volume específico, que foi dado aqui em cima, ó. Eu tenho este volume específico, que é 7,671, tá? É esse volume específico aqui, é o volume do estado 1, igual a 7,671 metros cúbicos por quilograma. Eu já achei isso daí, mas agora eu sei que na região de vapor superaquecido, se eu sigo na mesma temperatura, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu não tenho esse dado aqui nessa pressão, né, nesse volume aqui. Deixa eu até marcar isso aqui pra gente, ó. Esse dado aqui, ó, ele não tem, eu não sei qual que ele é. Eu ainda vou ter que encontrar ele, mas eu sei que eu tenho mais à frente dele, eu sei que eu tenho lá na frente dele uma outra pressão, que é a pressão ainda mais baixa, que é essa aqui, ó, tá aqui embaixinho, e vem aqui a linha reta dela, e aí depois ela se expande aqui, ó, que é a pressão, essa é a pressão igual a 0,06 bar. Para essa pressão aqui eu tenho,
para essa pressão aqui eu tenho o valor dele. Ó. Se eu seguisse na mesma temperatura, eu ia passar de 10% de aumento do volume, mas eu ia achar um volume específico, onde eu teria esse volume específico aqui, ó, que é igual a esse que eu acabei de calcular, que é o volume específico, a pressão de 0,06 bar e a temperatura, volume específico para a pressão igual a 0,06 bar e a temperatura igual a 60 graus Celsius. Então estou chegando aqui, estou chegando nesse ponto. Essa parte que eu interpolei agora para achar foi para achar esse ponto azul aqui. Agora eu vou interpolar novamente para eu achar esse ponto aqui, ó, que está exatamente no meio. Por quê? Porque agora eu sei, eu tenho os dados de volumes específicos na mesma temperatura, na pressão de 0,06 bar e na pressão de saturação inicial. Eu tenho isso aqui, ó, eu tenho essa pressão, temperatura de 60 graus, eu tenho esse volume específico e eu tenho essa pressão aqui, ó. E eu tenho a pressão em 1, que ela é igual a como é que é? 0,1994 bar. Essa é a pressão de saturação. E agora eu tenho os dados aqui interpolados. Ó, dados vapor superaquecido interpolados. A gente interpolou lá na tabela, a gente interpolou nesses dados aqui, ó. A gente interpolou aqui, ó. Esses dados interpolados, a gente tem o quê? Deixa eu chegar aqui. Eu tenho um volume, que vai ser o meu volume, como eu falei, né? O volume, a pressão igual a 0,06 bar e a temperatura igual a 60 graus Celsius. E eu tenho também essa pressão, que é igual a 0,06 bar. Se eu cheguei nesse ponto aqui, eu consigo novamente interpolar. A interpolação agora vai ser para achar a pressão. E qual vai ser a minha pressão em 2? Novamente aí eu peço para que vocês usem toda a sabedoria de vocês para verificar se eu estou fazendo certo, tá? A minha pressão em 2 vai ser igual ao meu... como é que vai ser isso aqui? Acho que é isso aqui, ó. A pressão em 2 é igual a 0,06 em bar, né? Pressão em bar. Mais, aí vai ter que ter a divisão, que vai ser a divisão da pressão que... Como é que é, cara? Essa divisão agora é do volume específico, né? A divisão desse volume específico aqui, ó, eu vou chamar isso aqui apenas de V, né? Vou chamar isso aqui de um V. Para essa pressão igual a 0,06 bar e essa temperatura igual a 60 graus Celsius, menos o volume específico, né, que eu estou querendo, menos o volume específico de 7,67. Agora tem que lembrar aqui. 7,671. Eu tenho mais um, né? Tem um volume específico. Peraí, eu tenho esse volume específico. Eu tenho esse volume específico que eu sei que é 1,1. É isso aqui. Achei. Custei, mas achei. 761, isso tudo aqui dado em... isso aqui na verdade é o que está embaixo. É o que está aqui, ó. Aqui está aqui embaixo, né? Porque é o braço maior do meu divisor. Então isso aqui está aqui. Dividindo. E aqui eu tenho essa minha pressão, o meu volume que eu sei que é o volume que eu quero encontrar lá, que é o volume que está 10% desse volume 1, que é igual a 8,43, é esse aqui, ó, 8,43, 8,4381 menos 7,671. Isso tudo aqui é a mesma unidade, né? Tudo em volume específico. Esse dado aqui, ó, este dado aqui, ele é justamente isso daqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. É porque eu não calculei ele está aqui em cima. É esse dado que a gente teria que calcular, e esse dado seria esse dado aqui, e ele vai entrar lá embaixo depois da minha equação, tá? Então não tem incógnita aí não. E agora eu multiplico isso tudo pelo quê? Pela minha pressão, pela minha pressão que eu tenho no estado 1, que é 0,1994 menos 0,06.
Ou seja, isso aqui me dá, isso aqui tudo em bar, né? Isso aqui tá em bar. Ou seja, eu estou justamente fazendo interpolação, onde eu vou ter um resultado que vai ser a minha pressão 2 em bar. Eu achei minha pressão 2. Com dados de tabela. Os dados estão meio distantes, né? Porque um é 0,06 bar, o outro é 0,19. Enfim, um é dado muito próximo de bar. Mas é o que a gente pode fazer com os dados que a gente tem na mão, fazer essa interpolação. O que poderia, aí aquela dúvida, o que poderia complicar? Complicadores o problema. Tá? O que a gente poderia fazer aqui? Complicando o problema. Complicando o problema. Você poderia calcular, pedir para você calcular qual que seria o trabalho gerado, por exemplo. Qual que seria o trabalho gerado? E você precisaria pensar qual que seria o trabalho dessa expansão, sabe? O trabalho dessa expansão tem a ver com entalpia. Você vai ter que calcular, você teria que calcular aqui, ó, seria... Não, perdão, né? Qual que seria o calor trocado, né? Qual seria o calor trocado nesse problema? Ele seria dado, né? A troca de calor que você teria seria dado, aí você teria que pensar na primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica, ela diz isso aqui, ó, que a variação, pensando que você não tem nenhuma troca de energia aí macroscópica, né? Variação de energia total, energia interna, no caso, que é o que sobra, né? Energia interna é igual a Q menos U menos W. E aí você quer saber qual que é o calor trocado, pode ver os exercícios anteriores que eu passei aí, vai ter... Essa troca de calor vai ter a ver com a massa que você tem vezes a variação de entalpia, né? Variação das entalpias, isso aqui você conseguiria a variação das entalpias simplesmente fazendo as interpolações lá nessa região. Só que agora para a propriedade de entalpia você já tem os dados, né? Já tem os dados ali, igual a gente fez para volume, você faria para entalpia, acharia a mesma coisa. Seria mais ou menos o tanto de calor trocado nesse processo. Tendo o calor trocado, você poderia procurar também saber qual que é a entropia gerada nesse processo. Assim, ó, qual que é a entropia gerada. Você poderia usar essa informação para calcular a partir da massa vezes a variação de entropia. Falar entropia sobre massa, né? Fica mais fácil da gente lidar. Nesse caso aqui, lidando só com propriedades intensivas. Teria a entropia sobre a massa, seria igual a sua integral da troca de calor dividido pela temperatura. E aí você... mais a entropia sobre a massa, né? Que no caso isso aqui seria um calor sobre a massa. Enfim, você poderia calcular através da variação de entalpia aqui, seria igual ao calor trocado sobre massa também, ou seja, seria aquelas unidades de kilojoule por quilograma, e facilitaria as contas todas, né? Quando você for sair no final, passa isso aqui para a forma diferencial, você teria o que? Você teria isso aqui, ó, você teria a variação de entropia, seria igual ao S2 menos o S1. Isso aqui também você teria que interpolar, seria igual a sua variação de entropia, de entalpia, que seria H2 menos H1, sobre a temperatura, que é constante, mais o sigma de M. Se você isola o sigma de M aqui, você obtém qual que é a sua entropia gerada, a geração de entropia nesse problema. Tá? O que poderia complicar mais aí? Seria o seguinte, você poderia ter... Deixa eu pensar. Você poderia ter... o que seria complicado aqui no caso seria você ter que repetir essas contas que você fez usando valores aí parecidos, tá? Substituindo as contas aí, substituindo os valores, só que você faria isso para encontrar qual que seria a sua entropia, os valores da sua entropia em 2, os valores da sua entalpia em 2. Isso aí daria um trabalho, mas complicaria um pouco o problema e é óbvio que você chegasse aqui no final e encontrasse uma geração de entropia que fosse maior ou igual a zero, quer dizer que o processo que ocorreu é um processo simplesmente possível de acontecer. Pode ter alguns erros numéricos por causa da interpolação numa região meio complicada, mas seria factível, tá beleza? Isso aí encerra. Valeu, até mais pessoal, espero que ajude vocês aí.